Boa noite, Lagoinha! Aleluia! Como é bom estar na casa de Deus. Antes de compartilhar com vocês a mensagem que Deus colocou no meu coração, eu queria agradecer o carinho de vocês, que vocês têm tido, que vocês têm distribuído para mim e ao Sérgio, com essa notícia tão linda que a gente recebeu essa semana. O carinho de vocês emocionou a gente tanto quanto a própria notícia. Muito obrigada, vocês são muito especiais para a gente. Vocês estão sempre em nossas orações e é um prazer enorme fazer parte dessa família, amém? Deus, Ele não vai falar com você agora. Ele já começou a falar com você desde a hora que o culto começou. Se os seus ouvidos estão atentos àquilo que Ele está falando, é outra história. Porque Deus, Ele está falando. Desde a abertura do culto, quando o pastor falava sobre o rio de Deus, ali Deus já estava falando com você. Agora, se os seus ouvidos estavam atentos a tudo que foi ministrado até aqui, ou se você está completamente desligado, ou se você está em outro lugar, ou se a sua cabeça, se o seu pensamento está viajando para outro mundo, para outro universo, cabe a você se desconectar de tudo o que te afasta da voz de Deus e ficar presente nesse lugar de corpo e alma e ouvidos atentos àquilo que a voz do Espírito Santo já está falando nesse lugar, amém? 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Aleluia. Só esse versículo por enquanto. Eu estava lendo essa passagem, estudando essa passagem esses dias, e quando eu estava lendo, essa frase carimbou o meu coração. Davi desceu a fortaleza. Davi desceu a fortaleza. E essa palavra ficou martelando no meu coração. Deve ter uma semana mais ou menos que essa palavra está martelando no meu coração. Davi desceu a fortaleza. Davi desceu a fortaleza. Davi desceu a fortaleza. E eu comecei a perguntar ao Senhor: Senhor, o que o Senhor tem para a nossa vida? Através dessa simples frase, Davi desceu a fortaleza. E aí, estudando todo o contexto desse versículo, todo o contexto dessa história, essa história começa com a morte do rei Saul. Para quem, eu fiquei pensando também que, para quem aí é fã de Game of Thrones, para quem é fã de House of Dragons, e toda essa guerra dos tronos e guerra dos reinos da ficção, é que vocês ainda não leram a Bíblia. Porque o que tem de guerra dos tronos na Bíblia, muito mais antigo que qualquer Game of Thrones da HBO. Aqui nós temos uma guerra dos tronos. Saul morre. Saul morre. Davi é levantado rei em Judá. Todos os homens de confiança de Davi vão até onde ele estava, vão até Hebrom, e colocam Davi no trono. Lá em Israel, as pessoas que eram mais próximas, os servos fiéis de Saul, colocam Isbosete no trono. Então nós temos nesse momento Davi reinando em um trono, Isbosete reinando em outro trono. 2 reis em 2 tronos do mesmo Israel. Um reinando no norte, um reinando no sul. E o que acontece com isso? Começa uma verdadeira guerra civil entre os 2 reinos, entre o reino do norte e o reino do sul. Davi e o seu exército começa uma guerra civil
com Isbosete e seu exército. Por que uma guerra civil? Porque era uma guerra dentro do próprio Israel. Israel estava em guerra dentro de si. Os exércitos de Israel estavam lutando entre si. Não eram inimigos externos. Não eram filisteus, não eram amorreus, não eram cananeus, jebuseus e qualquer outra nação externa. Israel estava vivendo uma guerra, e essa guerra era dentro do próprio Israel. O exército de Israel lutando entre si. Alguns apoiando Davi, outros apoiando Isbosete. E essa guerra levou aproximadamente 2 anos. Durante esse tempo que aconteceu essa guerra dentro de Israel, os filisteus, que eram nessa época os mais fortes e mais famosos inimigos de Israel, eles se recolheram. Por que eles se recolheram? Porque eles olharam para Israel e falaram assim: Israel está em guerra, eles vão se matar, não preciso me preocupar. Vou ficar aqui na minha, curtindo essa paz, porque é só olhar, eles estão em guerra dentro deles mesmo, a nação está em guerra dentro dela. Eles vão se matar, e daqui a pouco, quando eles se matarem, a gente só vai lá e pega os despojos e assume tudo e termina de fazer o serviço. Mas antes disso, deixa que eles se matem. Israel estava vivendo esse momento, essa guerra. Essa guerra durou mais ou menos 2 anos, até que Davi vence a guerra. Isbosete morre, Davi vence a guerra, Davi sobe ao trono de todo Israel, e ele passa a ser o único rei de Israel. No momento em que ele sobe ao trono e ele passa a ser o único rei de Israel, a primeira estratégia política que Davi tem nesse momento é conquistar Jerusalém. Jerusalém era uma cidade que ficava no meio, que ficava no centro. A tribo do norte ficava de um lado, tribo do sul do outro, e Jerusalém era o centro. Era o centro do reino. Só que Jerusalém não pertencia a Israel. Jerusalém era dominado pelos jebuseus. E os jebuseus ostentavam tanto o fato de possuir aquela terra que ficava no centro de Israel, que eles diziam que se Davi fosse atacar para tomar aquela terra para eles, até os cegos e aleijados eram capazes de vencer Davi. E Davi, ele enfrenta os jebuseus e ele toma aquele lugar. E ele faz daquele lugar a Jerusalém, ele faz daquele lugar a cidade de Sião. Ali ele constrói o palácio, ali passa a ser a capital, passa a ser o centro de Israel. Ele tem essa estratégia política, porque assim ele consegue unir todo mundo, e ele está ali em Jerusalém, reinando da cidade de Davi, no centro de todo Israel. E também futuramente nós vamos ver que é uma estratégia religiosa, porque ele vai, quando ele busca a Arca da Aliança, quando ele traz a Arca da Aliança de volta para Israel, ele coloca a Arca da Aliança ali, em Jerusalém, no centro, mais uma vez, para ter certeza, convicção que o reino, todo Israel, ia trabalhar em unidade. A Arca da Aliança estava no centro. A adoração ao Deus de Israel, a adoração ao Deus verdadeiro estava no centro. E todo mundo podia vir de todo lugar ao centro, aonde eles podiam adorar. E aí eu comecei a meditar sobre essa parte histórica. Estou falando aqui, estou contextualizando historicamente essa parte da história de Davi. E ali, no centro, ele conquista Jerusalém. E se você for pesquisar no dicionário o que significa Jerusalém, a palavra Jerusalém, um dos significados dela é lugar de paz. Ele estabelece
Davi estabelece em Jerusalém um lugar de paz. E a guerra entre os reinos cessa, acaba. Davi passa a ser o único rei de Israel reinando em um lugar de paz. Com essa parte da história, o Senhor começou a trazer a minha mente sobre as nossas guerras internas. Davi, quando ele está em guerra com Isbosete, Davi era o rei escolhido por Deus, ungido por Deus, e Isbosete era descendente de Saul. Na teoria, o trono seria dele por descendência, mas Deus tirou a unção de rei de Saul e colocou a unção em Davi. Então, por direito de unção divina, aquele trono pertencia a Davi. E Davi estabelece ali no meio esse lugar de paz. E aí eu fiquei pensando sobre essa história toda, me fez pensar nas nossas guerras internas. Porque antes de Davi conquistar um lugar de paz, antes de Davi conquistar Jerusalém, um lugar de paz, ele passou por uma guerra poderosa, uma guerra civil dentro do próprio Israel. E nós passamos muitas vezes, apesar das lutas e das dificuldades que vêm do mundo exterior, nós temos as nossas próprias guerras internas, as nossas próprias batalhas internas, batalhas que acontecem dentro do nosso coração, batalhas que acontecem dentro da nossa mente. Essa batalha que acontece dentro da nossa mente precisa ser vencida. Existe um livro que eu gosto muito, eu acho que eu já li umas 2 vezes, da Joyce Meyer, que se chama O Campo de Batalha da Mente. E nesse livro, ela discorre sobre diversos temas fundamentais a respeito desse campo de batalha e dessa guerra que acontece dentro da nossa mente. São os nossos pensamentos brigando entre si, os nossos medos guerreando, a nossa ansiedade, os nossos medos, a nossa ansiedade, o nosso temor, nossa tristeza, nossa angústia, o nosso medo de fracassar, o nosso medo de não conseguir, o nosso medo de não dar conta. A gente achar que é incapaz de fazer alguma coisa, a gente achar que Deus abençoa todo mundo menos a gente. A gente achar que Deus está levantando todo mundo, menos a gente. A gente achar que a unção está sobre a vida de todo mundo, menos sobre a nossa cabeça. Isso é uma batalha interna. É uma batalha que acontece dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. E nós precisamos vencer essa guerra. Quando Davi vence a guerra dentro de Israel, ele estabelece o fim da guerra num lugar de paz. Você precisa dar fim a essa guerra e entender um lugar de paz. Entenda que Jesus, na sua vida, é o lugar de paz. Entenda que a confiança no Senhor é o lugar de paz. As guerras, elas não vão cessar, mas você precisa encontrar Jerusalém. Você precisa conquistar Jerusalém. Você precisa conquistar Jerusalém dentro da sua mente, que é o lugar de paz. Ele já venceu todas as guerras. Ele morreu por você, porque você se acha inferior. Ele morreu por você, como morreu por mim, como morreu por cada um de nós. O amor é o mesmo. O amor é o mesmo derramado sobre a nossa vida. Encontre esse lugar de paz de uma vez por todas. Eu fui pesquisar também, em meio às minhas pesquisas, e esse lugar de guerra interna, guerra civil dentro da gente, os nossos pensamentos brigando, nossos pensamentos guerreando, e muitas vezes o que traz essa guerra dentro da nossa mente é o medo. O medo é uma palavra central para termos tanta guerra na nossa mente.
o medo. Medo por experiências fracassadas. Experiências fracassadas no passado fazem com que a gente carregue no presente o medo de que talvez, possivelmente, possa não dar certo no futuro. O passado ficou para trás. Desapega do passado. Larga o passado. Solta o passado. Deixa esse passado para trás. Vence esse medo de uma vez por todas. Você precisa enfrentar os seus medos. Alguns anos atrás, deve ter aí uns 6 anos mais ou menos, 6, 7 anos, eu fui num parque aquático lá no Rio, e adrenalina lá em cima. No parque aquático eu fui no toboágua mais alto, e o toboágua mais alto do parque era aquele toboágua que é fechado. E eu fui, adrenalina lá em cima, vamos embora. Desci do toboágua. Quando eu desci do toboágua, a pior coisa que poderia acontecer na minha vida aconteceu. Eu agarrei dentro do toboágua. O toboágua devia ter talvez uns 6, 7 andares de altura. Eu fiquei presa dentro do toboágua que era fechado. E aí, imediatamente, a minha reação na hora foi manter a calma. E aí, descendo assim, né, igual você tem que descer certinho, eu virei de barriga para baixo e me empurrei. E comecei a me empurrar até que eu chegasse à parte aberta e terminasse de descer e saí daquele toboágua. Quando eu saí do brinquedo, eu tremia e eu comecei a chorar, porque já tinha passado, e ali a descarga de adrenalina chegou, e eu comecei a tremer, ficar apavorada, fui beber água, eu agarrei lá dentro, nunca mais. E aí, depois dessa experiência, eu comecei a perceber que toda vez que eu entrava em lugar fechado, a minha mente me jogava dentro do toboágua. Eu comecei a ficar com claustrofobia. Eu comecei a ficar com fobia de lugar fechado. Eu entrava num túnel de carro e eu começava a tremer. Eu entrava dentro de um elevador e eu começava a ficar com medo. Qualquer ambiente fechado que eu entrava, imediatamente o meu corpo e a minha mente me jogava dentro do toboágua e eu me via de novo presa dentro daquele toboágua. Eu falei, não vou aceitar. Não vou aceitar a claustrofobia na minha vida, não vou aceitar esse medo, não vou aceitar esse pavor, porque quem já teve ou tem esse tipo de fobia, ou quem tem algum tipo de fobia na vida, não é um simples medo que bate na hora, é pavor. Você fica completamente apavorado. E aí, cerca de 1 ano depois, eu tive a oportunidade novamente de ir no mesmo parque. Eu olhei para aquele toboágua e falei, eu vou de novo. Eu vou encarar esse toboágua de novo e eu não vou ficar agarrada. Eu subi a escada tremendo, gente. Eu subi a escada do toboágua tremendo, cheguei lá em cima, eu acho que eu deixei umas 10 pessoas, e eu ia deixando as pessoas passarem na minha frente, pode ir. E aí, tremendo, eu fui, desci, não agarrei, passei direto, cheguei lá embaixo, falei assim, em nome de Jesus, encarei o meu medo de novo, visitei o lugar do medo de novo, para me livrar dele, porque eu não aceito essa fobia na minha vida. E aí a minha convicção foi quando depois, outro dia, entrei no elevador e fiquei assim, ó. Tô bem, tô normal, tô de boa, acabou a fobia. Acabou o medo. Entrei no túnel, dirigindo no centro do Rio, entrei no túnel, parei, fiquei dentro do túnel. Passou a fobia. Eu encarei o medo. Eu enfrentei, eu voltei no lugar do medo para me curar do medo. E às vezes a gente precisa fazer isso. Às vezes o que te impede de avançar é medo de alguma coisa que aconteceu com você lá atrás. Você precisa voltar nesse lugar de medo.
voltar nesse lugar de medo não é como eu fiz e passar pela experiência de novo. Não, voltar no lugar do medo é você aceitar que aquilo aconteceu. E em nome de Jesus encontrar o lugar de paz. Porque Jesus tem cura para você. Jesus curou a minha fobia. Ele tem cura para você. Ele tem cura na sua mente. Ele tem cura nas suas memórias. Quantas memórias você tem? Às vezes as aflições e os medos que você tem hoje que te impedem de avançar são memórias, marcas, feridas que te prendem lá atrás. Você precisa soltar. Solta, vence de uma vez por todas essa guerra. O passado ficou para trás, eis que eu faço nova todas as coisas. O Senhor está aqui, nós já cantamos hoje sobre recomece. Esquece o que não deu certo lá atrás. Não era para dar certo. Deus não quis que desse certo. Aquele relacionamento foi Deus que te livrou de um relacionamento abusivo. Foi Deus que te tirou daquele lugar que ia afastar você da presença dEle. Desapega daquilo que Deus tirou de você. Deus tirou alguma coisa de você e você está pegado, está agarrado, porque na sua mente, na sua guerra interna, você acha que era daquilo dali que você precisava. Enquanto você não entende que Deus deu um livramento a você. E ao invés de você agradecer o livramento que Deus te deu, você está apegado ao passado. Vença as suas guerras internas. Encontre um lugar de paz. Ao mesmo tempo que às vezes o medo é alguma coisa que nos prende ao passado, a ansiedade é aquilo que te prende ao futuro que você não conhece. A ansiedade é uma expectativa de algo que pode acontecer ou não pode acontecer. Você não sabe se vai acontecer, mas você já fica sofrendo de ansiedade por antecedência de algo que está lá na frente. E aí você fica preso ao passado, você fica com expectativa no futuro, enquanto o centro, Jerusalém, é um lugar de paz. Desapega do passado. Desapega do passado em nome de Jesus. Eu quero já nessa noite profetizar aqui essa noite. Quantas mentes aqui essa noite presas ao passado. Eu quero profetizar, eu profetizo libertação. Essas cadeias que te prendem ao passado, essas cadeias que te prendem a memórias antigas, memória de alguma coisa que não deu certo, memória de um fracasso que aconteceu lá atrás, memória de uma perda que você teve, que você sente ela até hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curado dessa dor. Seja curado, desapegado desse passado. Jesus te tira desse passado e te traz para o presente. Ele traz para Jerusalém, para o centro, para o lugar de paz. Davi, ele guerra entre norte e sul. Davi conquista Jerusalém, o centro, um lugar de paz. Se a gente for fazer essa comparação, que norte e sul é seu passado e seu futuro. Esquece o passado e também desapega do futuro. Porque se você diz que você confia em Deus, por que tanto desespero por aquilo que ainda não aconteceu? Confia. Confia de verdade. Declara com a sua boca: eu confio e eu não vou me desesperar. O meu amanhã está na mão de Deus. É Ele quem me segura, é Ele que me levanta, é Ele que cuida de mim. Tira a sua ansiedade do futuro e esteja no presente, no lugar de paz. Encontre o lugar de paz. Deus estabelece nessa noite um lugar de paz para você. Permaneça nesse lugar de paz. Foi em Jerusalém que Davi constituiu o seu trono, a fortaleza de Sião. É nesse lugar que você permanece, lugar de paz. E aí depois disso, voltando à história, depois de Davi conquistar Jerusalém, depois de Davi conquistar o lugar de paz, a gente entra no versículo que a gente leu hoje. Coloca de novo o versículo que a gente leu hoje. Ao saber
sabem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, só isso. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei, que Davi tinha vencido, que Davi tinha subido ao trono, que Davi tinha conquistado Jerusalém e tinha estabelecido o seu trono lá, os filisteus se desesperaram. Mas quando os inimigos externos, os filisteus, se desesperaram e foram avançar contra Davi, onde é que Davi estava? Davi já estava num lugar de paz. E quando a gente continua lendo a história, a gente vai perceber que quando os filisteus souberam disso, eles se armaram e levaram 100% do seu exército até Davi, para matar Davi, derrubar Davi, tirar Davi do trono, desbancar a fortaleza de Sião, tirar ele de Jerusalém e derrotar todo Israel. Eles estavam prontos, armados, era um exército forte, um exército poderoso, pronto para derrubar Davi. O que Davi faz? Davi desce a fortaleza. Presta atenção, quando você encontra um lugar de paz, você sabe que você precisa descer a fortaleza. Davi já era rei. Davi tinha conquistado uma guerra imensa dentro do próprio território. Davi em momento nenhum se achou superior, não. Nós vencemos aqui, qualquer inimigo que vier agora, a gente bota para correr, a gente derrota qualquer um. Não. Quando Davi soube que os filisteus estavam prontos e iam cercar Israel, Davi desceu a fortaleza. E ele desceu a fortaleza para conversar com Deus. No lugar de paz, você sabe a hora de descer a fortaleza para conversar com Deus. Qual foi a última vez que você desceu a fortaleza? Qual foi a última vez que você enfrentou uma guerra e você desceu a fortaleza para conversar com Deus? A história continua dizendo que Davi desceu a fortaleza e lá na fortaleza ele perguntou ao Senhor: Senhor, o Senhor vai entregar os filisteus nas minhas mãos? Eu só vou à guerra se o Senhor me garantir que vai entregar os filisteus nas minhas mãos. Deus diz: pode ir, que eu vou entregar os filisteus nas suas mãos. Davi sai da fortaleza, entra em guerra com os filisteus, vence a primeira batalha. Depois de vencer a primeira batalha, os filisteus fogem. Mas a guerra ainda não terminou. Davi volta à fortaleza e pergunta mais uma vez: Deus, você vai me entregar os filisteus nas minhas mãos? O Senhor vai vencer essa guerra? Eu só vou a essa guerra se o Senhor for. Eu só entro nessa batalha, estou parafraseando, tá? Eu só entro nessa batalha se o Senhor entrar. Se o Senhor não me garantir a vitória contra os filisteus, eu não saio da fortaleza. Eu só saio da fortaleza quando eu tiver certeza da minha vitória. E Deus, mais uma vez, Ele fala para Davi: vai, porque eu vou entregar os filisteus nas suas mãos. E Deus dá uma estratégia para Davi. Ele fala: vocês saem do lugar aonde vocês estão, vocês vão dar a volta e se posicionar na retaguarda. Vocês vão se posicionar por trás da onde os filisteus estão. Quando vocês estiverem posicionados na retaguarda, vocês vão ouvir som de passos pela copa das árvores. Quando vocês ouvirem som de passos pela copa das árvores, sou eu indo à frente. Vocês podem avançar, que eu entrego os filisteus nas suas mãos. A estratégia que você precisa para vencer, você só vai encontrar na fortaleza. Quer ouvir o som dos passos de Deus sobre a copa das árvores, garantindo a sua vitória? Desça até a fortaleza. A estratégia que Deus tem para você, Ele só vai te revelar na fortaleza. E o interessante é que a Bíblia não fala que Davi sobe a fortaleza, ele desce a fortaleza.
Ele desce a fortaleza, a um lugar de refúgio, onde escondido, no secreto, ele se encontra com Deus. E Deus dá toda a estratégia que ele precisa para vencer os filisteus. Antes de descer a fortaleza, ele conquistou um lugar de paz. Essa noite você sai daqui conquistando o seu lugar de paz. E agora você sabe que você precisa descer a fortaleza. Se coloque de pé essa noite. Quando os seus inimigos perceberem que você encontrou o lugar de paz, eles vão fazer o possível para te destruir. É por isso que você precisa descer a fortaleza. A estratégia que Deus tem para você vencer a sua guerra, Ele vai te dar lá embaixo, na fortaleza. É na fortaleza que a gente encontra o Senhor. É na fortaleza que Deus dá a estratégia. Quando foi a última vez que, antes de tomar uma decisão importante, você desceu a fortaleza? Quando foi a última vez que você desceu a fortaleza para tomar qualquer tipo de decisão na sua vida? Talvez você nunca sequer tenha descido a fortaleza, mas talvez você também não tenha descido a fortaleza porque nunca tinha encontrado lugar de paz. 2 lugares que nós estabelecemos aqui essa noite para um relacionamento profundo com Deus: o lugar de paz. E do lugar de paz, nós descemos a fortaleza. Se você precisa de conselhos, dessa fortaleza. Se você precisa de uma resposta de Deus, você está aqui essa noite pedindo uma resposta a Deus. A resposta que Deus tem para você é essa: dessa fortaleza. Talvez você esteja esperando um profeta falar o teu nome com uma resposta de Deus. A resposta que Deus tem para você, que está esperando um profeta falar com você, é essa: eu quero que você desça a fortaleza. Porque eu não quero usar terceiros para falar com você. Eu quero falar com você na fortaleza. Eu não quero usar profeta A, profeta B, pastor A ou pastor B, cantor A ou cantor B. Eu quero falar com você. Meu assunto é direto com você. E para isso você precisa descer a fortaleza. Porque é lá embaixo, na fortaleza, eu vou me revelar a você e vou dar a você a resposta que você precisa. A resposta que você precisa está na fortaleza. Não está em mim, está na fortaleza. Desça a fortaleza, que é lá, nesse lugar, que Deus tem a resposta e a estratégia que você precisa. E nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Esse poder não provém de mim, esse poder não provém desses cantores que estão aqui no palco, esse poder não provém dos pastores, esse poder provém de Deus. E nós sofremos pressões de todos os lados. Nós sofremos pressões de todos os lados. Contudo, no lugar de paz, nós não estamos arrasados. Nós ficamos perplexos com os acontecimentos, mas no lugar de paz, nós não perdemos a esperança. Nós somos perseguidos, mas no lugar de paz não somos desamparados. Nós somos abatidos, mas no lugar de paz, nós não somos destruídos. Portanto, nós não desanimamos. No lugar de paz, nós não desanimamos. No lugar de paz, você não desanima. No lugar de paz, você não esmorece. No lugar de paz, você não fica fraco. No lugar de paz, você desce a fortaleza e se encontra com Deus. Por isso nós não desanimamos, e ainda que o nosso exterior esteja se desgastando,
sobre ti o renovo, sobre ti o renovo, sobre ti o renovo, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo em nós uma glória incomparável. Uma glória incomparável. Esse lugar de paz vai te levar para a Nova Jerusalém. Um lugar de paz interna, eterna. Em Jesus nós encontramos paz aqui em meio às tribulações. Mas nós vamos encontrar essa glória eterna, Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. É por isso, é por causa disso que nós fixamos os nossos olhos, não naquilo que é visto. Nós não fixamos os nossos olhos nos filisteus. Nós não fixamos os nossos olhos nos nossos inimigos. Nós não fixamos os nossos olhos na doença. Nós não fixamos os nossos olhos no medo. Nós não fixamos os nossos olhos na ansiedade. Nós não fixamos os nossos olhos naquilo que nós não conhecemos, na tristeza, na angústia. Não é esse lugar que nós fixamos os nossos olhos. Os nossos olhos estão fixados naquilo que nós não vemos, mas que é eterno. Porque tudo nessa vida passará, mas aquilo que vem de Deus é para sempre. Aquilo que vem de Deus é para sempre, é eterno. Na terra nós encontramos o lugar de paz em Jesus, mas na eternidade nós moraremos com Ele, nós cearemos com Ele, cantaremos com Ele. Sai desse lugar de medo. Eu quero convidar você para vir aqui à frente. Você que sente que precisa sair desse lugar de medo, mas que você precisa de ajuda para sair desse lugar de medo. Não é toda guerra que a gente vence sozinho. Não, não é. Não é toda guerra que a gente vence sozinho. Tem guerra que a gente precisa de ajuda. E Deus te trouxe nesse lugar para dizer para você que aqui você tem ajuda. Aqui você tem ajuda. A ajuda que você está pedindo a Deus há muito tempo, você acabou de encontrar. E agora é uma escolha sua. Você sai essa noite aqui com essa ajuda, ou você volta para casa sozinho. Só que quando você voltar para casa sozinho, sem essa ajuda, e você mais uma vez pedir ajuda a Deus, Deus vai falar para você: eu já te dei ajuda e você recusou. Eu quero convidar você à frente que precisa de ajuda, que precisa encontrar esse lugar de paz, mas não consegue encontrar esse lugar de paz sozinho. Nós estamos aqui para ajudar você. As nossas mãos, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos as mãos de Cristo. Você ora, você fala com Deus, e nesse momento as mãos, corpo de Cristo, as mãos estão aqui estendidas para você, para ajudar você a encontrar um lugar de paz. E nesse lugar de paz é que nós vamos descer a fortaleza junto com você. Davi não desceu a fortaleza sozinho. Davi desceu a fortaleza com seus homens de confiança. Nós estamos aqui para descer a fortaleza com você, para te dar o suporte que você precisa, a ajuda que você precisa. Dá a mão para essa pessoa que está do seu lado. Dá a mão para ela. Suporte, ajuda. Talvez você possa estar sem graça ou tímido de vir aqui à frente, mas as mãos de Deus, a mão de Deus, ela vai até onde você está. Se você não quer vir aqui à frente, a mão de Deus chegou aí onde você está. Essa mão que você está segurando é a mão que Deus está estendendo a você. Essa mão é a mão que Deus estende para você.
E Ele fala para você essa noite: eu te trago para um lugar de paz. Eu te trago para um lugar de paz. De todos os lados nós somos pressionados, mas essa noite eu te trago para um lugar de paz. Eu te trago para um lugar de paz. Se acomode nesse lugar de paz. Se sinta bem nesse lugar de paz. Eu tenho paz para você. Deus tem paz para você. Ele tem paz. Tudo que você mais pede nessa vida é paz. E Ele tem paz para te dar. E essa mão que está te segurando aí nesse momento, essa pessoa vai descer a fortaleza com você. E na fortaleza, nós vamos descer a fortaleza agora. E nós vamos cantar o coro dessa canção mais uma vez. Mas pense que agora você está cantando lá da fortaleza. E da fortaleza, Deus vai falar com você. Estamos na fortaleza. Pai, nesse momento nós descemos a fortaleza para falar contigo. Nós descemos, estamos na fortaleza e precisamos falar contigo. Ouve a nossa voz, clamando por socorro, e fala conosco de dentro da fortaleza, em nome de Jesus.